Agricultura BR abre esta edição falando sobre tecnologia, falando sobre produção rural. E para falar a respeito dos temas lá no Mato Grosso, nós vamos viajar até lá para conversar com Valdir Pacheco, que nos traz os destaques aqui no Agricultura BR. Pacheco, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano Reis, boa tarde a todos. É isso aí, Fabiano, muita informação técnica no dia de hoje aqui em Sinop, através do quarto encontro de sistemas produtivos aqui da EPR, que desenvolve consultoria e pesquisa. Ao meu lado, o responsável por toda essa vitrine que está sendo apresentada hoje aqui, Elvis Constantino. Obrigado aí pela sua participação. E aí, como foi a montagem dessa estrutura? O que está sendo apresentado hoje aqui para os produtores? Pacheco, bom dia a todos. Para nós é uma satisfação, né? Estamos muito felizes com a participação do público no evento. Um público muito grande, mais de 1.000 pessoas presentes, um número muito expressivo de empresas parceiras, mais de 60 empresas expondo aqui tecnologias, falando de inovação, falando de novos produtos, trazendo informações novas. Na parte de tecnologia, a IPR montou alguns trabalhos internos relacionados com o manejo de doenças na cultura do milho, na cultura do algodão, manejo de pragas na cultura do milho. Fora isso, né, nós temos hoje mais de 80 híbridos de milho diferentes sendo testados aqui, validados nessa região. Algodão, para você ter ideia, nós estamos com em torno de 38 cultivares diferentes de algodão. Temos a vitrine de sorgo, em torno de 20 híbridos de sorgo, temos milheto também, 4 materiais. Então a gente está conseguindo trazer muita informação, o público tem aderido, né, bastante, a gente fica muito feliz com a participação, o trabalho em conjunto, agradece também as empresas parceiras, são bastante contentes com a presença do público, com o apoio de todos para que a gente pudesse realizar esse evento. Maravilha. Esse evento, Fabiano, ele tem um foco mais nas culturas de segunda safra, principalmente milho e algodão, que é a maior demanda do estado de Mato Grosso. Aqui ao meu lado, o pesquisador também, doutor Leandro Paiola, que está abordando aqui, está apresentando para os produtores como fazer o manejo correto de plantas daninhas. Obrigado aí pela sua participação. Ok, obrigado. O evento é excelente, o público impressiona, a qualidade técnica é fantástica e tenho a grande satisfação de estar aqui podendo participar, comentando, discutindo a temática de planta daninha, que hoje é uma das principais dentro do agronegócio brasileiro. Quais são as principais espécies que mais acomete a lavoura e traz prejuízo no bolso do produtor, Leandro? Ótima pergunta. Quando a gente pensa em termos de Brasil como um todo, poderíamos mencionar vários alvos. Mas especificamente aqui no Nortão do MT, podemos destacar dois: pé de galinha e vassourinha de botão. Se a gente pensa, por exemplo, no pé de galinha, pensando em termos Brasil agora, para trazer do macro para o micro, o incremento de área que nós temos nos 3 últimos anos está próximo de 10 milhões de hectares. Então é muita área. E a vassourinha de botão totalizando toda a área, não em incremento, mas são 13 milhões de hectares. Então é muita área em termos de Brasil. Mas com certeza o Elvis sabe bem disso aqui e todo mundo que está no evento sabe que a problemática aqui nesse Nortão, aqui nesse MT, é pé de galinha e vassourinha de botão. E essas duas, elas são problema não só porque tem resistências, no caso do pé de galinha, várias resistências, no caso da vassourinha de botão, tolerância a glifosato, mas é porque elas roubam muito dinheiro do nosso produtor. Elas são impactantes porque não são só resistentes, mas é porque elas prevalecem, sobrevivem no campo e tiram a rentabilidade do nosso produtor, do nosso agronegócio. A título de exemplo, uma planta de pé de galinha por metro quadrado, na média da área, eu vou ter um prejuízo na soja de aproximadamente 26% do rendimento. Se isso se estende para o milho, e eu penso em 2 plantas de pé de galinha, 2 touceiras por metro quadrado na média da área, isso gira em torno de 16, 18, até 20% do rendimento. Parece que é um pouco menos, né? Mas faça as contas, você produtor que está nos ouvindo nesse momento aí agora. Faça as contas em reais, preço da saca da soja, do milho, e vocês verão que a perda é muito grande, especialmente quando a gente materializa. E a gente, por exemplo, calcula isso em termos de uma caminhoneta, como é uma Dodge Ram, por exemplo, que a gente pode perder a cada 350 hectares com uma planta de pé de galinha por metro quadrado na média da área, numa área de soja. Aqui é focado em milho e outras culturas de entre safra, cultura de segunda safra, como é o algodão. Mas essas plantas daninhas não ficam só na soja e no milho, elas são plantas daninhas de sistema, e elas têm que ser resolvidas em sistema. Preventivamente pode fazer esse manejo para não esperar ela se manifestar na lavoura? O ideal é a gente se adiantar o problema, ser mais proativo.
É que nós tendemos, como ser humano, e não é uma coisa só dos produtores, a sermos muito reativos, ou seja, espera aparecer para depois agir. E muitas vezes um problema de planta daninha, seja o pé de galinha ou vassourinha de botão, que é foco das conversas aqui, ele está silencioso ali na área e de repente, como um câncer em metástase, ele toma a tua lavoura como todo. E aí chega os prejuízos que nós falamos. O ideal seria agir de forma preventiva e não remediativa. E nesse sentido, práticas de manejo, como palha, como rotação de cultura, etc., são importantes. Mas destacando herbicidas, o valor do pré-emergente é essencial no sistema. E quando eu falo sistema, é usar pré na soja, pré no milho, pré no algodão. Usem pré-emergente, porque o pré-emergente, assim como é o fungicida, preventivo no milho, preventivo no algodão, preventivo na soja, ele é preventivo dentro do sistema produtivo nessas culturas também. Ele se adianta ao problema, ele mata no ninho esse problema, ele dá dianteira competitivo e ele maneja a resistência como um todo. É fantástico. Não deixe de usar pré-emergentes. A gente tem muitas tecnologias que estão sendo demonstradas aqui hoje que são interessantíssimas. Por exemplo, tem herbicidas novos no mercado, misturas, por exemplo, de toupiralate, pensando na pós-emergência agora com trebutilazina. Eu menciono esse toupiralate porque ele é muito focado no pé de galinha como um dos seus alvos centrais na pós-emergência da cultura do milho. Mas eu estou pensando em pós. O pós ainda funciona bem quando o pré está ajudando no sistema. E aí, pensando em pré-emergente, temos vários. Uma das inovações, um dos produtos que está sendo discutido aqui é o piroxofone. Mas existe só ele? Não, existem vários. Não fiquem com um produto só, não fiquem com uma formação só. Trabalhem em ativos diferentes dentro do processo de rotação, seja na soja, seja no milho, seja no algodão. E não deixem de fazer milho. O milho é muito importante porque eu entro com ativos diferentes. Não deixe de fazer algodão porque eu entro com ativos diferentes. Esses sistemas são essenciais. Faça um bom sistema. Faça a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Aí pergunto para você e para quem está nos ouvindo. É fácil isso? Claro que não. Se fosse fácil, a gente não estava aqui aprendendo, discutindo tudo isso. É um dilema, é um drama. Mas nós estamos aqui para resolver, para fazer a diferença. Seja nós, pesquisadores, técnicos e produtores, principalmente, que é o que está na Nippon e tem toda a diferença no campo. Maravilha. É isso aí, Fabiano. São essas informações e muito mais que estão sendo apresentadas aqui durante esse 4º encontro aqui da EPR, né, voltado para as culturas de segunda safra. Voltando no Elvis novamente, Elvis, quantas estações foram montadas, outras culturas de segunda safra também estão sendo apresentadas e quais são? Pacheco, nós temos hoje mais de 46 estações a campo expostas com muita tecnologia, informação, com muita tecnologia, né? E nós estamos, além da cultura do milho, da cultura do algodão, que a gente vem mostrando aqui, algumas culturas também de segunda safra, a gente está tentando entender um pouco mais, validar. Então nós temos estações relacionadas com sorgo, com carinata, com canola, né? Culturas emergentes aí de segunda safra que a gente está tentando entender, fazer essas validações e ter mais opções aí para o produtor para esse cenário nosso. Falando de milho, segunda safra, a gente observa que nesses últimos anos a infestação da cigarrinha está muito grande. E é o enfesamento, que é o resultado final, que traz perda para o produtor. Como fazer o manejo correto para evitar perdas na lavoura? Bom, Pacheco, a cigarrinha é um inseto vetor, né? Então, quando você trabalha com inseto vetor, é um desafio, porque às vezes com pouca população, se ela estiver contaminada, ela vai numa planta saudável e ela pode transmitir as doenças, né? O complexo de enfesamento, os molicutes, que são bactérias, esferas das bactérias normais por não ter parede celular, e eles vão entupindo os vasos da planta, a planta tem dificuldade de translocar os açúcares, e aí doenças, fungos de solo, doenças oportunistas se aproveitam dessa condição. Então uma coisa importante é a questão, primeiro, do híbrido, conhecer a genética, tem materiais que têm uma tolerância genética maior, né? As aplicações de inseticida químico também têm contribuído, alguns ativos têm performado mais no controle dessa praga, e o que a gente tem visto também é que os biológicos, né? Hoje temos várias ferramentas biológicas, Bovéria, Isária, Metarrísio, que tem ajudado nesse sistema, principalmente em aplicações pensando no longo residual, porque o biológico fica no ambiente
ele se multiplica, né? E aí ele vai colonizando, vai parasitando a cigarrinha, e a gente ajuda no controle dessa praga. Então, época de plantio, o híbrido, controle de soja, de milho tiguera no meio da cultura da soja, porque se eu tiver planta voluntária de milho no meio da soja e eu mantiver essa população de cigarrinha infectiva, quando eu plantar o milho, eu posso ter já problema, né? E essa fase inicial do milho, até a 10ª folha completamente expandida, até o V10, é o período crítico. Então, a escolha do híbrido, o tratamento de semente, né, com produtos que ofereçam controle residual, aplicações iniciais, o uso de biológicos, né, são ferramentas importantes dentro dessa estratégia para essa praga. E o que a gente tem observado aqui na região nossa, que é uma coisa nova, que nos falava tanto pensando em cigarrinha, que além de transmitir esse complexo de enfesamento dos molicutes às doenças, aqui como a gente tem uma condição de muita umidade, temperatura alta, acaba favorecendo o metabolismo da praga. Então ela multiplica muito rápido, então a condição, quase todas as etapas da vida da cigarrinha é favorecida por temperatura alta e por umidade. E aí ela acaba também, a ninfa fica mais na planta, se movimenta menos, sugando muito açúcar da folha, e aí vem o fungo da fumagina, como aqui é quente e úmido, e acaba prejudicando a fotossíntese, né? Prejudicando esse potencial de fotoassimilados de açúcar que a planta ia produzir e mandar para enchimento do grão, né? Então é importante todas essas estratégias. Uma outra praga que tem tirado o sono dos cotonicultores, que são os produtores de algodão, é o bicudo do algodoeiro. O bicudo está sempre presente, para isso fazer o manejo correto, obedecer o vazio sanitário para não criar essa ponte verde até a próxima safra é importante? Pacheco, é fundamental a estratégia de manejo de entre-safra para o controle do bicudo. O bicudo é a principal praga hoje na região, tem regiões que o número de aplicação é maior, mas para você ter ideia, na região se faz em torno de 9, 12, até 18 aplicações no algodão, na cultura algodão, para específico para essa praga. Agora, qual que é o melhor inseticida para o controle do bicudo? É a destruição de soqueira do algodão bem feito. Isso é muito importante, respeitar o vazio sanitário do algodão, fazer um bom controle dessas plantas tigueras, às vezes no meio do soja, porque 98% da reprodução do bicudo ocorre na cultura do algodão. Então, se eu não tiver planta hospedeira, a tendência, né, é que eu consiga depois, na cultura do algodão, ter uma pressão menor da praga. Além disso, armadilhamento, né, para identificar no período entre safra, na cultura da soja, tubo mata-micudo, para diminuir a população dessa praga, é importante nessa estratégia. Maravilha, maravilha. Olha só, Fabiano Reis, quanta informação para os produtores que estão sendo abordadas aqui nesse dia de campo. Isso é uma coisa maravilhosa. Hoje, sexta-feira, céu de brigadeiro, não tem nuvem no céu e a planta está ali, as culturas estão aqui fazendo a fotossíntese, né, Leandro? Fazendo a fotossíntese para aumentar essa produtividade. Isso é Mato Grosso, isso é uma coisa fantástica. Quero aqui agradecer mais uma vez a participação de vocês, doutor Leandro, Elvis, muito obrigado, tá ok? É isso aí, Fabiano. O canal do Boi está sempre antenado, buscando essas informações para passar para os produtores o que realmente está acontecendo aqui nos campos de Mato Grosso. Volto com você em Campo Grande, Fabiano.